Olá, quem vos fala é o Diamara do Experimentos de Garagem. Dando continuidade a essa série de mini CNC, vou mostrar algumas coisas que nós vamos melhorar na máquina. Primeira coisa, vamos dar uma melhorada na mesa de sacrifício. Melhorar o nosso suporte da caneta, que ficou improvisado. Mostrar um aplicativo de teste e mais alguns detalhes sobre o G-Code Sender. Além disso, vamos para a Mini CNC versão 2.5, porque tem algumas melhorias que precisa fazer na estrutura. A mesa de sacrifício, eu coloquei então um suporte para poder segurar as peças que vão ser usinadas, no nosso caso a folha. Aqui nós temos um exemplo do que seria o suporte, semelhante ao que eu montei. Eu ainda depois vou imprimir na impressora 3D um suporte mais bonitinho para ficar bem legal na maquininha. Aqui tem um outro modelo de como é que pode ser feito o suporte para poder segurar as peças. Isso é muito importante, isso facilita muito, porque você ficar prendendo a peça na mesa de sacrifício é meio trabalhoso, dependendo da peça que você vai usinar. Então, se você tem lá já os furos, tem as ferramentas para poder segurar a peça, isso acelera muito o processo. Principalmente quando depois vai ser repetitivo, você vai fazer várias peças iguais. Então, isso aí ajuda bastante. Aqui do lado, eu vou deixar rodando para vocês um videozinho mostrando as alterações que eu fiz. Peguei uma chapinha de alumínio, cortei, fiz um furinho nela, dei uma dobrada nela bem pequenininha, só para fazer uma curvatura, e agora eu vou terminar de fazer um ângulo aqui quase de 90 graus na beiradinha, para virar como suporte. Legal do alumínio que dá para fazer sem precisar ter muitas ferramentas. Aí eu pego ela, coloco aqui no meu suportezinho com parafuso para prender o material. Depois eu vou fazer bonitinho com a impressora 3D, fazer um outro suporte com a impressora 3D que vai ficar mais legal. Ou até de madeira também dá para fazer. Mas isso aqui é só para a gente poder iniciar os nossos testes. E depois a gente põe um borboletinho por cima, que é mais fácil para ficar apertando. E aí você coloca o material aqui e fixa ele. E prende mesmo. Aí, escochou, ó, fica preso o material direitinho, ó, bem legal. O suporte da caneta, peguei um suporte na internet, já próprio para mini CNC, porém ele tinha mais detalhes que era para utilizar um servo. Aí eu tirei, cortei e modifiquei para atender a minha necessidade e ficou pequenininho desse jeito e fiz impressão. Hoje eu vou mostrar para vocês como é que se usa o programa de teste para depois que você montou o G-Code, você levar para um simulador. E aí a gente vai usar esse simulador aqui na hora do teste que eu vou mostrar para vocês. Uma outra coisa extremamente importante é com relação a zerar os eixos. Isso sempre deixa muita dúvida. Então, eu vou dar uma explicação um pouco melhor com relação a isso. Primeiramente, imagine que você tem um desenho. A letra A aqui, por exemplo. Você tem as coordenadas do tamanho em x e y, correto? E você tem o ponto de origem, aonde começa o seu desenho. Às vezes a gente usa lá no plano cartesiano já começar no 0,0. Tem gente que faz o desenho e depois vai lá e marca o ponto de origem da peça. E o que é importante saber disso? Que o ponto de origem da peça deve ser aonde você vai colocar a ferramenta. Aqui nós temos o segundo exemplo, aonde a ferramenta vai ficar em cima do ponto de origem. Por que isso? Para você evitar que
a peça, na hora que a ferramenta estiver andando, a caneta ou a fresa, esbarra em outros lugares ou atinja os limites da máquina. Então é bem importante você zerar a máquina corretamente. E eu vou mostrar mais detalhes como é que você faz isso. E aí, aqui no terceiro exemplo, você tem aqui a ferramenta, onde você vai usar o Z mais e o Z menos para poder aproximar ela do seu material. E aí o zero da peça vai ser quando a ferramenta encosta na peça. Você pode utilizar o Y e o X também aqui do G-Code Sender, ou qualquer outra ferramenta tem essas funções para você ajustar a máquina. Ou então você pode fazer manualmente, empurrar os guias até o ponto zero, ou algumas máquinas já têm a função de executar o home, que ele vai procurar os sensores de fim de linha, ele vai lá até o motor chegar no fim de linha e para. Vou mostrar agora para vocês como é que faz na prática. Fiz a alteração então no eixo Z, adicionei essa peça que eu fiz da impressora 3D, e como eu queria que ela ficasse centralizada, eu vou ter que fazer algumas modificações na máquina. Por quê? Primeiro eu tive que colocar um calço aqui, porque senão eu ia pegar a peça no motor. Então eu coloquei um calço aqui para ter um espaço entre o motor e o eixo para ele poder andar e deslocar, certo? Outra coisa que aconteceu, se eu deixasse a mesa do mesmo jeito, essa peça teria que ficar muito na beiradinha, então ela ia ficar apoiando só aqui e ia fazer muita força. Então o que eu fiz? Eu levei ela mais para o meio para equilibrar aqui a força para poder a máquina mexer sem nenhum problema. E com isso eu vou precisar levantar essa mesa. E levantando essa mesa eu poderia fazer de algumas formas. Arrumar um parafuso maior, ou então levantar essa mesa. Até tem uma sugestão para essa mesa aqui, da gente fazer igual na impressora 3D, colocar 4 parafusos no canto para calibrar ela, para fazer o alinhamento. Isso aí eu vou colocar para os próximos vídeos, essa mudança. Uma outra mudança, então, essa peça de baixo aqui, eu vou levantar ela, trazer ela até aqui a altura do dente, e vou fazer um painel aqui na frente, colocar um botão liga e desliga, colocar alguns LEDs aqui para indicar que o Arduino está ligado, que a máquina está recebendo energia pelos módulos e que a máquina está no modo de operação. E aí vai dar para colocar também os botões para fazer o stop da máquina, o pause e o reset. Então fazer um painelzinho aqui na frente. Então para os próximos vídeos vai ter essa melhoria. Uma outra melhoria que a gente pode também colocar na máquina é o End Stop, né? As paradas finais, colocar o sensor para detectar que chegou ao final. Isso aí vai ficar tudo então para o próximo vídeo. Então só para poder gravar, eu fiz um calço aqui, aumentei para ficar mais fácil da caneta encostar. Então vou colocar a caneta aqui, ó. E aí o eixo vai descer até encostar aqui no papel, certo? E aí quando precisar a caneta levanta, normalmente como estava fazendo anteriormente. Tá? Isso é importante para poder não ficar arriscando o desenho todo. Fazer uma explicação então agora sobre zerar o eixo da máquina. Então o que acontece? Você tem a ferramenta que vai descer pelo eixo Z. Então você tem que tomar cuidado quando ela subir, chegar no limite certo, para as peças que estão aqui embaixo não baterem. Então vamos supor que tivesse aqui um pedaço de madeira e a ponta da caneta fosse a ponta da fresa. A gente tem que tomar um cuidado para que a ferramenta não bata na peça. Tá? Então você tem que andar sempre com ela para cima. Então quando a gente vai zerar o eixo, a gente encosta o eixo praticamente a ferramenta na peça, tá? Para fazer o quê? Para zerar a ferramenta na peça. E depois tem a margem de segurança, que é quando a máquina vai trabalhar. E aí ela levanta para passar por cima da peça sem esbarrar. Então isso é muito importante com relação ao eixo Z. Com relação ao eixo X e Y, as máquinas profissionais elas zeram aqui em cima, a coordenada fica 0, 0 aqui em cima.
e você trabalha no negativo. O desenho é feito todo negativo. Por quê? Quando a máquina termina de fazer o desenho, ela empurra a peça e chega a ferramenta para o canto. Ela volta para a origem. Na maioria das vezes você configura o programa para ela voltar. Então fica livre para o operador trabalhar. Porém, com o advento aí das impressoras 3D e essas máquinas menores, o pessoal acabou zerando a máquina no positivo. Então o 0 fica aqui e a gente trabalha no positivo. Vai depender muito do jeito que você prefere trabalhar. Tem gente que prefere trabalhar zerando aqui em cima e trabalha no negativo. E tem gente que prefere trabalhar no positivo e a máquina fica zerada aqui. Então, quando a máquina está com o eixo encostado aqui, está no 0,0. Isso é importante porque imagina que então a nossa peça está aqui para ser usinada, o seu desenho. A máquina, você tem a coordenada da máquina, que você pode ligar ela com os eixos já zerados, que aí a coordenada de máquina é zerada. E tem a coordenada que você, vamos supor que eu queira fazer o desenho a partir do centro. Às vezes também eu gosto de fazer o desenho, os cortes, os desenhos a partir do centro. Então o que eu faço? Eu pego a máquina, eu tenho já o limite dela na mesa de sacrifício para saber onde que é o ponto, porque senão, se eu começar o desenho, pus a máquina aqui no meio, ó, eu zerei a máquina no meio. Então minha peça tem que estar no meio e minha máquina tem que estar na metade também do percurso dela. Porque se eu zerar a minha peça no canto e a máquina estiver no meio, na hora que eu estiver fazendo o desenho, ela vai chegar no limite. E na hora que ela chegar no limite, ela vai dar problema. Se for máquina maior, vai quebrar a peça, vai estragar motores. Por isso que tem também os final de linha, o final de curso, que é para poder evitar que a máquina estrague se você errar na hora de mandar a coordenada. Por quê? Essa coordenada posterior é uma coordenada virtual. A sua máquina vai entender que o 0 está ali, certo? E você precisa estar o 0 do desenho. Então vamos supor que aqui fosse o meu desenho, fosse uma casinha. Vamos supor aqui uma casinha. Então está aqui. O meio da madeira vai ser minha coordenada 0. E eu tenho que colocar a minha máquina no meio também. Porque se eu colocar a minha máquina no canto aqui assim, ó, e marquei lá o meio, na hora de fazer o desenho, ela não vai dar certo. Eu tenho que estar sincronizado os dois. Ou então, eu marco o ponto de origem do desenho, porém a minha máquina sabe que ela está em outra posição. E aí ela vai procurar a coordenada certa. Então eu recomendo vocês a começar primeiro pelo eixo zerado do lado direito. Então encosta ele do lado direito. Se a máquina estiver ligada, você pode ir andando no painel do G-Code. E a mesma coisa aqui do Y. Tá? E aí, em vez de eu setar o desenho aqui pelo meio, eu vou falar que o meu ponto de origem é aqui o cantinho aqui. Então aqui vai ser o 0,0 da minha máquina, que vai estar aqui, ó. Certo? É muito comum você ter as ferramentas que seguram a peça, aí você tem que descontar. Então talvez a sua ferramenta vai estar aqui no canto, a sua fresa ou a sua caneta, porém o seu desenho vai estar aqui mais para o meio. E aí o ponto de origem é aqui, ó. Tá? Um pouco distante, por quê? Porque você está usando uma ferramenta que vai segurar a madeira pelas laterais. E aí você tem que tomar cuidado, porque se você marca lá o ponto 0 para lá, a ferramenta vai bater em cima das ferramentas que estão apoiando. Então você tem que tomar esse cuidado também. E aí sim, você zera aqui, ó, os dois cantinhos estão zerados, e aí o começo da máquina está ali. Ó. Aí a máquina anda um pouquinho para cá, e você pode fazer até o desconto aí para você fazer o desenho. Então é muito importante essa questão de zerar a máquina. Uma outra forma que o pessoal usa para poder achar o Z é através de uma ferramenta que chama Probe, que você usa um metal
e ele funciona como se fosse um switch. Quando a ferramenta encosta, ela passa energia e informa o Arduino. Outra forma que o pessoal usa é um pedacinho de papel que dá quase que 0,1. Então, você encosta a ferramenta. Na hora que o papel estiver raspando assim, ó, praticamente você está com ela no 0,1. E aí você levanta ela 1 milímetro. Depois, na hora que for mandar baixar, você vai baixar 1,1. Porque é 1 que você levantou e o 0,1 que é para ela fazer força sobre o desenho, o papel e fazer o desenho. Estou com o Inkscape aberto. Eu vou fazer então um desenho para a gente levar para a maquininha. Então eu vou lá em arquivo, propriedades do desenho. E vou colocar aqui em milímetros. E vou escolher aqui, ó, 38 milímetros. Fecho. Vou clicar aqui no zoom. Tá aqui. E vou fazer aqui. Posso fazer um desenho qualquer. Deixa eu mudar essas cores aqui. Quero só o contorno. E vou colocar aqui também um texto. Centralizar. Se quiser alinhar na página, fica até legal. Vou colocar aqui página. Centralizar. Isso aqui também vou centralizar aí. Pronto. Vou pegar o teste, fazer aqui, converter ele em caminho. Então, confirmo agora aqui. Confirmei, está em caminho. Esse aqui também está em caminho. Certo? Vou pegar e vou exportar isso aqui para a gente jogar no MakerCam. Salvei. Agora vou lá no MakerCam, está aberto, vou aqui, File, Open, área de trabalho, teste. Está aqui, vou na mãozinha, arrasto, esqueci só de mudar aqui para centímetros. O eixo da minha ferramenta, então, vai estar zerado aqui no cantinho. Ok? Vai ser aqui o 0.0. E agora eu vou selecionar aqui. Esse aqui eu vou fazer o seguinte, ó, vou mandar ele fazer. Vou fazer a opção aqui. Profile, vamos ver o que vai acontecer. Ferramenta minha, ponto 4. Vou colocar 1 para poder aparecer aqui o desenho. Mas quando a gente está utilizando, na verdade, com fresa, a gente tem que colocar a ferramenta direitinho. Vou colocar aqui ponto 2 para descer. Então, 0.2. Vou fazer por fora o corte, então vai passar pela parte de fora. Que é a altura que eu vou subir a ferramenta. Vou subir 1 milímetro só. Surface eu não vou colocar, deixar 0, porque é uma folha de papel. Aqui eu vou colocar também quanto que ela tem que descer. Eu vou colocar que ela tem que descer pontos 2. 0.2. A velocidade, eu vou colocar aqui 150. E a velocidade que ela desce, eu vou colocar 150 também. Ok. Então já marcou. Depois ele vai mostrar
onde vai fazer o corte. Agora eu vou pegar as letras. E as letras eu vou passar por cima. Eu venho aqui, follow. Então vou mandar seguir por cima. Ferramenta 1, menos 0,2, vai subir 1 milímetro, vai descer 0,2. Velocidade 150. E a velocidade de descida 150 também. Ok. Então montou já os dois. Tá aqui os dois caminhos. Tá? Tá os dois. Eu vou pegar agora e vou mandar ele calcular tudo. Aí ele calculou por onde vai passar a caneta. Lógico, aqui tá, como eu marquei 1, então tá dando essa borda maior. Ok? Mas se tivesse tocado ponto 4, ia dar só uma beiradinha. Tá? O que mais que é importante a gente fazer agora? Deixa eu ver aqui. Exportar. Então vamos exportar aqui o G-Code. As duas operações, você pode escolher qual faz primeiro. Aqui tanto faz, mas dependendo da peça que você vai cortar, você tem que fazer uma parte primeiro, depois a outra, porque senão a peça pode ficar solta e por aí vai. Seleciona tudo e exporta. Jogar na área de trabalho, vou dar salvar. Vou abrir o site NC Viewer para jogar o código aqui e ver como que a máquina vai operar. Então vou colocar aqui para abrir. Parte NC. Abrir aqui o arquivo. Olha que legal. Está mostrando a ferramenta levantando, tal, e dá para você fazer a simulação. Ó. Então, olha lá, ela foi, ó, desceu, levantou. Ó. Fez toda a simulação. É bem legal utilizar uma ferramenta dessa para você ver o que está acontecendo. Prontinho. O arquivo está certo. Vamos lá para o G-Code Sender. Vou abrir minha máquina. Conectei. Minha máquina está, ó, posição da máquina está 0, porque eu acabei de ligar, e ela também está para os cantos. Ligar a câmera para vocês acompanharem. Machine. Tem aqui as opções. Então a primeira coisa que eu vou fazer é o seguinte. Fazer os movimentos aqui. Ó. Vou colocar, vamos supor que eu vou colocar aqui, ó, 10. 10 milímetros aqui é movimentação. Eu vou andar 10 no X, então andei, ó, voltei. E a posição da máquina, olha, ficou zerada. Tá? De acordo com como estava antes. Então quando você anda com os eixos, ela vai mudando a posição. Se eu quisesse deixar ela no centro, por exemplo, minha máquina tem 38, então vamos supor aqui que eu colocasse 16 aqui, ó. 16 não, vamos colocar aqui, ó, 18, para ficar perto de 38. 18. Eu andaria 18. E andaria 18 no outro eixo também. Aí eu estaria no meio da máquina. Porém, ao Work Position. Aí eu teria que zerar aqui, ó, Reset. Ó, Reset. Então, certo, minha máquina está no meio, porém, ela está zerada ali. Então, se eu marcar o centro do meu desenho, eu tenho que fazer isso. A minha máquina está nessa posição e ela está zerada aqui, porque é a posição minha de trabalho. E agora eu poderia mexer no eixo Z e descendo ele devagarzinho, cuidado para não descer muito rápido e você estragar as ferramentas. Então, ela está alta, eu vou descer bem devagarzinho.
Então eu fiz um ajuste aqui na velocidade, estava muito rápido, e aí ele estava fazendo com que o motor não tivesse força para poder mexer, movimentar o eixo. Então eu diminuí a velocidade. Vocês acompanharam como é que eu fiz para diminuir a velocidade. E agora sim o eixo está descendo direitinho. Ó. Olha lá, pressionou o papel. Vou agora subir 1 milímetro. Aqui o papel ainda está levantado. Vou esticar ele direitinho. Então, está com 1. Então, vou falar o seguinte, vou descer 1, vou encostar no papel. Aí agora eu vou zerar o meu eixo Z. Zerei meu eixo Z. Porém, meu desenho está lá no cantinho, então eu vou voltar a minha máquina para a posição de 0, 0. Então, vou pôr aqui 18, só que para poder voltar ela, eu tenho que levantar o eixo Z, que senão ela vai sair rabiscando. Então, vou voltar aqui com 3 milímetros. Vou voltar aqui agora andando 18 para cá. Minha máquina está perdendo um pouquinho de passo. Deixa eu terminar de zerar ela aqui. Pronto. Aí vou zerar tudo. Vou zerar os 2 eixos. Você pode desconsiderar isso aqui, porque, nossa, a máquina não tem essa precisão. Vou pegar o eixo Z e vou descer também e fazer o 0. Então está tudo zerado. Se eu der um soft reset, você vai perceber que o que acontece? Ela pega as posições da máquina. Tá vendo? Ó, então tem que dar um reset 0. Você tem que dar um close e open para ele zerar as posições da máquina também. Ó. Eu mudei aquela opção 17 lá do home para quando a máquina reiniciar, ela voltar zerada. E aí você tem que destravar ela aqui no X. Ó. Aí você destrava ela, tá? Se você não quiser, isso é só para evitar apertar algum botão e a máquina sair trabalhando sozinha, tal. Então, eu gosto de trabalhar desse jeito. Você tem que tem que tirar o alarme dela, aí você tira pelo X. Se você não quiser fazer isso, é só ir lá no dólar 17 e colocar igual a 0. Que aí você pode abrir a máquina, que ela está normal, você não precisa ficar zerando. Tá? Vou pegar o desenho, deixa eu puxar aqui o desenho. Desenho, a máquina está zerada, eu vou enviar. Minha caneta está manchando muito o meu papel. Vou parar aqui, fazer de novo. Nem tudo são flores. Nós tivemos aí um probleminha. A máquina está sem força para poder fazer o desenho. Está enroscando. Eu estou suspeitando que seja os motores, porque o passo dele, o trilho, o fuso dele é maior que os outros motores que eu tenho para trabalhar antes com essas maquininhas. Então eu tinha escolhido este 1 porque ele era mais bonitinho, de plástico, pretinho, só que ele está me dando muito problema, ele está fraco,
e eu vou fazer teste usando outros motores. Inclusive esse outro motor que eu vou utilizar, ele tem, o percurso dele é maior do que este 1. Ele é maior, bem maior. Tem uma certa vantagem sobre ele, e ele é de ferro também, o eixo. Então ele deve ser bem mais estável, como eram as minhas máquinas antigas. Como eu quero melhorar a questão de colocar um botão, colocar LED, colocar os botões de controle, foi até bem-vindo este problema, porque agora eu desmontei ela e vou refazer, adicionando aí essas melhorias. E quem sabe no próximo vídeo já ela vai estar ok e mostro para vocês e passo o desenho também com as próximas, com as melhorias definitivas. Se você está gostando dessa série e ainda não é inscrito, inscreva-se, dá o seu joinha, compartilhe, isso é bem importante para a gente. Obrigado, fica com Deus e até o próximo experimento.